I have to speak Portuguese. No, you don't have to speak Portuguese. Portuguese. Let's start this. So you don't have to speak Portuguese, okay, David? I guess you. Let's see. So David here, he's a mechanic here in Florida, and he owns a shop who's called Euroworks, and he worked at a Volkswagen dealership in 2010, right? Yeah. Until 2010, and now he owns his own shop, and I want to show his shop to him. So David, first of all, I want to thank you to be opening your shop here and for the conversation you had with us and everything. It was really nice conversation to be with him here, and it's nice to see that you can work with these cars. It was nice to hear from him. How are the customers over here? How is the market over here for Volkswagens and Audis? And it's a good market, right, David? There's a lot of specialty European shops here. That's Opening all the time. Opening all the time. And that's nice. So David, I will take a look, I will show the shop to the guys, and I want to thank you again for the opportunity, okay? Got it. Thank you. Vamos lá, pessoal, olha só, estamos aqui então, depois dessa breve apresentação, o David, a gente não conhecia ele, achamos ele na internet, né? Nos encontramos ele através do Google e tudo mais, e ele é uma oficina, vou até mostrar aqui fora para vocês, começar aqui de fora, ele é uma oficina, trabalhou na concessionária, uma oficina especializada em Volkswagen Audi, olha lá. Volkswagen, né? VW Euroworks, tá? Tá aí a oficina dele, ele tem uma breve recepção aqui, pequenina, com algumas peças. Vamos entrar por aqui. Olha lá, ó. Somente com agendamento, tá? Appointments only. Olha aí, ó. Você entra aqui na oficina do David, baterias, alguns fluidos, tá? Foi a primeira oficina, o primeiro lugar que a gente achou que tem o quê? Filtros Hengst, olha só, tá? Ele tem muitas peças dessa marca Hein aqui, que é uma marca alemã, inclusive. Tem Pentocin, tem MAN, tem Liquimoli. Então, marcas de qualidade aí aqui na oficina dele, tá? Olha aqui, ó, peças originais Volkswagen, as peças Hein, peças Mali, Dorman. E ele estava contando como é que é a estrutura e também um pouco da disponibilidade de peças aqui nos Estados Unidos para carros alemães, para carros europeus, que é um pouco mais difícil, tá? E o tipo de cultura deles aqui. Vocês estão vendo esse cárter aqui? Pois é, o cárter de alumínio para o EA888 de terceira geração, ele estava contando que aqui quando começa a vazar o cárter, eles simplesmente não trocam apenas a junta. E ó, juntas Elring, tá? De qualidade. Aqui também é Elring, ó, ELR. Então junta Elring, só que eles não trocam apenas o cárter, a junta. Já troca o cárter inteiro, tá? Então aqui tem algumas pecinhas aqui, né? Limpadores de para-brisa, peças FEB, igual a gente vende lá na nossa loja, que a gente está importando da Alemanha agora, peças Uro, todo tipo de peça aqui. E filtros Hengst que a gente não achou em outros fornecedores, aí nós achamos nas autopeças, tá? O que é legal, pessoal? Perceber a diferença dos tipos de serviço que ele oferece aqui, tá? Aqui tem 3 elevadores, vocês estão vendo 2 elevadores pórticos atrás de mim, e um elevador bem aqui na porta, ó. Eu sempre falo disso nas aulas do Repare sobre layout de oficina. Por que ele tem um elevador na porta? Para o carro entrar, fazer o oil change, fazer a troca de óleo e sair, tá? Então, é um posto de atendimento rápido dele aqui, muito legal, tá? E o tipo de serviço que ele oferece aqui, nos Estados Unidos, obviamente, a gente fala de um veículo mais barato que a Volkswagen vende aqui, um Jetta 1.4 com câmbio automático, que parte de $22 mil, tá? Então com $22 mil, $20 mil, você compra um Jetta 1.4 0 km. E para você fazer uma troca de motor de um carro que já está rodando, um 4 cilindros, troca de motor usado, você vai gastar aí em torno dos $5 mil. Então é bem relevante o valor da troca do motor. Lembrando que a taxa de juros aqui é muito atrativa, o crédito, se você tem um bom nome, a pessoa não fica trocando de motor. Um carro como um Honda, ele estava falando para nós, ninguém faz motor aqui, né? Porque o motor, você simplesmente vai ali e compra outro motor por $400, $500 e troca no carro num Honda. Os carros europeus não, né? O motor você vai pagar aí em torno de uns $2 mil no motor usado, então custa aí cerca de $5 mil a troca do motor, tá? E sempre lembrando que os custos de trabalho, labor costs, né? São muitas vezes maiores que o das peças. Ao contrário do Brasil, onde a gente vê que uma ordem de serviço
você tem 70% em média do custo de uma ordem de serviço. A cada R$1.000 você gasta na oficina, 700 é peça, 300 é mão de obra, né? A grosso modo. Tem custos, obviamente, envolvidos de impostos e tudo mais, mas a grosso modo é mais ou menos isso, tá? Aqui não. Aqui é o contrário. As peças geralmente representam menos de 50% da ordem de serviço. Os custos de labor são muito mais altos e eles não fazem reparos muito complexos. Me falou que quem ganha muito dinheiro aqui é quem repara a transmissão automática, né? Porque, ao contrário do que muitos pensam, a transmissão automática, como ela é maior, a maior parte dos veículos são automáticos, né? Começa com a gente conversa. E tem muitas quebras, porque o americano não está acostumado a fazer a manutenção preventiva, tá? E rodam bastante, rodam altas milhagens, né? Altas quilometragens, muitas distâncias. Então, distâncias aí acima de 75 mil milhas já é considerado um carro como se fosse acima de 100 mil quilômetros no Brasil. Quem faz reparo em transmissão automática aqui ganha bastante dinheiro. Olha que coisa interessante. Porque a transmissão automática, ao contrário do motor, você pode comprar ela usada, mas a chance de você colocar uma usada no carro e ela quebrar de novo é muito maior do que o motor. Então as pessoas preferem consertar transmissões automáticas e trocar motores aqui nos Estados Unidos. Então quem conserta a transmissão automática tem um mercado muito bom. E cara, os custos de hora das ordens de serviço aqui, eles têm uma tabela tempária, uma tabela por tempo, né? Então, assim, ele abre um livro, se ele quiser, para conversar para orçamentar, né? Para criar o orçamento. Ele abre um livro e vê lá, no carro tal, trocar uma correia vai levar 1 hora, por exemplo. Trocar um alternador vai levar 2 horas. Trocar um timing chain, né? O kit de correntes, por exemplo, leva 15 horas. Isso está no livro. Então, quando o cliente questiona o orçamento, ele não questiona o tempo de trabalho. E fora que o valor da hora, ele tá lá na recepção dele. Vou tentar gravar para vocês verem. Ó, a oficina dele é uma oficina relativamente simples, tá? Parece muitas oficinas do Brasil. Vê, bancada, ferramentas espalhadas, tem um pouquinho de peça ali, tem um pouco de peça lá em cima, tem um pouco de peça ali, tem uma baita bancadona cheia de ferramenta aqui. Isso aqui já não parece Brasil, né? Olha lá. Olha a quantidade de ferramenta aí da Snap-on, né? Carrinho da Snap-on aqui, tá? Mas o tempo de trabalho dele, olha só, pessoal, tá aqui, ó. Tem uma placa aqui onde ele fala, ó. O labor rate, $135 por hora, tá? Que os additional charges apply, ou seja, os impostos, né, ainda vão ser aplicados em cima desses 135, fica em torno de uns $150 por hora, tá? E olha aqui, ó, quando ele fez os treinamentos na Volkswagen que ele trabalhava lá, ó, David Camacho, desde 2007 até 2010, e todos os treinamentos que ele fez aí para ser um mecânico. Então, percebam que ele tem várias placas aqui avisando os clientes, né? Porque daí já é questão de legislação, conforme eles atendem os clientes aqui na Flórida, tá? Hello, Carlos. Say hi to Brazil, man. Hey, hi. Hello. O Carlos trabalha com o David, são só os dois aqui, tá? Eu já volto para o papo da orçamentação, que acho que vocês estão bem interessados nisso. Então, o Carlos trabalha por aqui. Salário mínimo aqui na Flórida, tá, é de $10 por hora. E um técnico mecânico bom como o Carlos, ele vai trabalhar aí em torno de uns $30 a $40 por hora, tá? As leis trabalhistas aqui nos Estados Unidos são bem diferentes do que é no Brasil, então o Carlos pode trabalhar quantas horas ele estiver interessado em trabalhar. Se ele quiser trabalhar 10 horas por dia, fazer $400 num dia e trabalhar 30 dias na semana, no mês, e fazer $12 mil no mês, ele faz, tá? Ele faz sem nenhum problema trabalhista para quem contratou. É simplesmente uma relação de contrato de trabalho. Então, é $40 por hora, trabalhei 10 horas por dia, é $400, trabalhei 30 dias no mês, é $12 mil. É isso aí, entendeu? Esse é o quanto um mecânico pode ganhar aqui nos Estados Unidos, tá? E aí, obviamente, o contratante, né, vai acordar isso, acordar. A pessoa não trabalha 30 dias no mês também, não vai trabalhar 10 horas todos os dias e tudo mais. Mas, como a forma eu estava falando na orçamentação, como é que eles fazem? Eles abrem esse livro aponta quantas horas ele vai ter em média de trabalho, e com isso ele tem já uma base para orçamentar.
para passar para o cliente quantas horas ele vai gastar no carro, ele multiplica pelo valor que ele cobra por hora, que aqui são $150 com os impostos, por exemplo. Então, se for 10 horas de trabalho, trocar um kit corrente, $2.000 de mão de obra, mais o kit corrente. Ele falou que fica em torno de uns $3.500 a troca no kit corrente, não é a 888. $1.500 de peças, tá? Porque tem outra coisa também, pela cultura deles, por exemplo, a tampa superior, tem uma Q5 aqui, eu já vou mostrar para vocês. A tampa superior, né, que geralmente aí no Brasil a gente troca só a junta, usamos junta Elring, olha aqui, ó. Eles trocam inteira. Isso aí, a tampa tá aí embaixo, tá, gente? Olha aí. Saiu daquela Q5 ali, ó. Ele trocou a tampa toda, tá? Bomba d'água, um serviço de bomba d'água num veículo europeu, aqui ó, tem um EOS aqui, essa bomba d'água saiu desse osso. A bomba d'água aqui nos Estados Unidos, ela custa ali em torno de uns $500. Então um serviço de bomba d'água aqui, como vai tirar coletor, vai custar em torno de $1.000. E o carro muitas vezes não passa de $6, $7.000 de custo, de valor de mercado. O EOS talvez seja um pouquinho além, mas como eu falei para vocês, tem Jetta 1.4 por $20.000. Tem Jetta GLI 2.0, 0 km por $30.000. Então, pagar $2.000 ou $1.000 que seja para trocar bomba d'água é bem relevante. E aí, o que é legal que ele estava passando para mim? Que os clientes aqui, assim como no Brasil, têm muito interesse em fazer a manutenção. Eles gostam muito do carro deles. Esse aqui é um carro de mulher, né, pelo jeito, né? Olha a placa, uma placa do Illinois, mas uma placa personalizada, né? Suzy. Ela não quer trocar esse carro, entendeu? Ela acabou de gastar num carro de talvez menos de $10.000 aqui, ela acabou de gastar com ele $2.000 de manutenção. Tampa superior, bomba d'água, bobina e vela, entendeu? Fez aqui o serviço, tá pronto o carro. Descarbonização, pessoal, eles cobram, é feito inclusive em concessionária aqui também, mas cobra cerca de $1.000 para fazer uma descarbonização. Inclusive eles têm métodos só com químicos, né? Que são, obviamente, menos eficientes do que tirar e descarbonizar, esfregar, usar casca de noz, o que quer que seja, mas que eles cobram cerca de $1.000 para fazer uma descarbonização aqui. E o pessoal paga. Cara, o público... O que é a minha conclusão? O público do Volkswagen e Audi é igual no mundo todo. Ele pode ser menor aqui. Obviamente, vende-se menos Volkswagens e Audis aqui nos Estados Unidos, na Flórida, do que se vende no Brasil, tá? Em questão de percentual, né? A Volkswagen vende cerca de 350 mil carros aqui por ano, tá? E a Audi tem uma presença muito relevante aqui, cerca de 200 mil carros no ano, ou seja, para cada 2 Volkswagen que você vê na rua, você vê um Audi. Então a presença da Audi é muito grande, né? E ela tem a mesma diferença, uma diferença, na verdade, do branding em relação ao Brasil, né? O carro custa cerca de 30% a 40% mais na mesma plataforma em relação ao Audi, em relação à Volkswagen. Só que o público americano parece gostar muito do status e do branding da Audi, né? Enquanto que só fica no Volkswagen, o carro mais vendido da Volkswagen ou é carro para trabalho, né? Carros menores para trabalho, o Atlas agora que chegou como um carro maior, ou carros esportivos. O GTI vende muito aqui, né? Inclusive o Golf parou de ser vendido em outros modelos, é só GTI a partir de agora. Então o público aqui é um público que gosta muito do Volkswagen, do Audi, o público do carro europeu. E o mecânico ele tem um outro é até diferente o tipo de serviço que é ofertado e como é ofertado. Ele me falou que o carro vem muitas vezes, troca o óleo, vai embora, volta às vezes um mês depois, troca os coxins, vai embora, volta um mês depois. Então assim, às vezes o cliente faz tudo em parcelinha. É diferente da gente. Pelo menos a minha oficina tem esse perfil de fazer a revisão completa para o cliente, a gente querer englobar toda a solução para o cliente parar o carro uma vez só. E ele falou que o pessoal aqui roda bastante mesmo e que esses custos que a gente estava passando, se forem concessionário, então é muito mais caro. O que abre o espaço para a gente pensar que nos Estados Unidos tem muito espaço para ganhar dinheiro como mecânico, tá? Mais espaço ainda se a gente estiver no Brasil, onde a gente sabe que a concessionária aqui é muito cara, mas no Brasil também é bastante cara. E a gente lembra que o tipo de cliente, o tipo de dono de Volkswagen, é um Volkswagen e Audi, né? É um cliente muito qualificado.
A gente percebe isso quando a gente pega os nossos alunos que começam a trabalhar com os Volkswagen mais premium, né? Que aqui não são comuns. Aqui o carro mais barato é o Jetta, né? Então não tem Gol, tem muito pouco Golf, não tem nem mais Golf popular, né? Não tem Polo, nunca teve Polo, não tem T-Cross, não tem nenhum dos carros pequenos, tá? Mas quando a gente pega os nossos alunos da imersão VAG que estão acostumados a trabalhar com o Volkswagen popular e aí eles passam para o nível do Volkswagen Premium, esses alunos começam a entender que o público Volkswagen quer o carro em bom estado. E aqui é a mesma coisa. Eles não tem como você falar que uma pessoa, dono do Volkswagen nos Estados Unidos, não quer o carro em bom estado, sendo que eles estão pagando aí $1.000 em cada manutenção, $2.000 de ticket médio, numa manutenção um pouco mais complexa, num carro que vale menos de 10 mil. É porque quer o carro em bom estado, concorda? Então foi muito legal estar aqui, ter conhecido o David aqui na Volkswagen Euroworks. Vou falar para vocês, questão de ferramental. O que eu vi de mais diferente aqui? Questão de ferramental, fora as caixas de ferramenta, ele tem muitas ferramentas pneumáticas, os organizadores aqui, bem legais, tá vendo? O jeito que as peças vêm também é curioso, tá? Aqui, ó, o Carlos está fazendo uma manutenção de suspensão. Então ele tirou a suspensão desse A6 aqui, e percebam que a suspensão nova, ela só não veio com os braços oscilantes, tá, pessoal? Os braços aqui o Carlos está aplicando agora. Mas ela veio completa. Amortecedor, mola, batente coifa e coxinha superior. Com o prato superior aqui novo, tá? Aí ele colocou os braços que estavam no carro, ó, que era um braço Meyle aqui, inclusive. Que a Meyle a gente conhece como marca. Tá trocando por completo aqui, ó. Amortecedor, batente, mola e tudo mais, ó. Trocando tudo, tá? Trocando por completo. Tirou esse conjunto aqui, esse conjunto vai embora. Why you're taking off the spring, Carlos? Why is that you're taking off the spring? Because it comes complete, right? I changed the first time. I think change only the shock. Okay. It's better. To change everything. Change everything. Okay. Spring, go, base, go. So now you're just taking the arms, yes, and putting here and placing on the car. Too. This? These are new too. Okay. Okay. Why you're disassembling everything just to get to the trash? The customer here say change all. Change all. And the old parts, trash. Cash. Just Garbage. trash. Rubbish. Então tá aí, pessoal. Tá trocando completo, com os braços novos, com tudo novo, tá? Eu só não entendi direito porque que ele desmontou a mola velha. Que aqui dá pra ver que ele tirou a mola velha daqui, né? No encolhedor, ó, o encolhedor, inclusive. No, this is hydraulic. Yes. Encolhedor hidráulico aí. Olha a quantidade de soquete. Manual. É manual? Yes. For to shrink the spring. The spring. Yeah. Quantidade de soquete de alto impacto aqui. E olha os organizadores, que legais. Você vai organizando aqui e você pode numerar ele ao lado. Bem bacana. Tem transmissão também, ó. DQ250 aqui, tem duas DQ250 aqui. Uma tá com o conector quebrado. Falou que troca, ó, a outra quebrou aqui, ó. Semi-eixo, era de um carro 4x4, a gente já percebe, tá vendo? Outra caixa de ferramenta por aqui. Mas ferramental, eles têm muito acesso, né? Comprar ferramenta aqui nos Estados Unidos é diferente, é muito mais barato, eles têm muito mais acesso. Então é isso. Foi muito legal ter vindo aqui, ver a realidade de uma oficina comum. Especialista em Volkswagen e Audi, mas uma oficina que a gente pode enxergar do mesmo tamanho, com um ferramental similar ao que a gente tem no Brasil. Obviamente aqui é muito mais barato de comprar as ferramentas, mas a gente perceber que o cliente é o mesmo, tá? O dono do Volkswagen Audi, ele é o mesmo no mundo todo. Ele manda fazer manutenção mesmo, gosta do carro, quer o carro em ordem, poderia trocar de carro. Você acha que o dono desses seis não poderia trocar de carro? E está gastando aqui cerca de $3.000 em suspensão dianteira. As peças são baratas em comparação ao Brasil, mas o valor do carro em comparação ao Brasil é barato também. O cara está gastando aqui
$1.500 de amortecedor, com mola, com batente, com braço superior, $2.000 ali, num carro que na verdade vale $10.000, entendeu? Então, pô, gastar $3.000 num carro de $10.000, para os clientes que estão assistindo vão falar assim, cara, não faz sentido, porque a gente ouve isso bastante dos alunos do Repare, né, o nosso curso de gestão de oficinas, que o cliente fala assim, pô, 20% do valor do carro nisso, não faz o menor sentido. E aqui, todas as manutenções que eles vêm fazer é 20% do valor do carro, 10% do valor do carro, 30% do valor do carro. A gente nem está falando do carro completo, né? Obviamente nem estamos falando de fazer um motor. Ah, e sobre fazer motor, ninguém faz aqui. Ninguém faz porque é muito caro de se pagar a mão de obra. A gente está falando de uma mão de obra de cerca de $150 a hora. Aqui, ele também atende Porsches aqui. Ele falou que a mão de obra no Porsche é mais cara, a mão de obra no Audi é mais cara. Isso é normal, né? Qualificar a mão de obra pela marca do carro, obviamente, pela complexidade no serviço, né? E aí você vai fazer um motor, são 30 horas de serviço, fica $5.000 de mão de obra. Num carro que, se quebrou o motor, é um carro de $10.000 de novo. Então, ninguém faz. Ninguém faz o motor, mas fazem transmissão. Olha só, porque a transmissão quebra antes do carro e pegar a transmissão usada não faz muito sentido. Vamos entrar aqui, interromper eles de novo? Ó, Lucão tá aí? Buenas. David, I just wanted to thank you again Yes. to receiving us here. It was really nice to Yes. meet you Yes. and to get to know your shop. Awesome. Okay? Yes. Appreciate it. Valeu, galera. Bora pra próxima aula.